pessoal, meu nome é Priscila Rodrigues, eu sou estudante de Serviço Social UFTM e juntamente com as colegas de sala Gabriela e Glória vamos apresentar o tema de violência doméstica. A violência doméstica é todo tipo de agressão praticada com pessoas e com vínculo familiar ou afetivo que convive em uma mesma residência, mesmo que esporadicamente ela pode acontecer entre pais e filhos, maridos e esposas, e até mesmo entre cuidadores de idosos, por exemplo. As crianças são vítimas disso quando são usadas como instrumentos de chantagem pelos pais ou agredidas diretamente. Quanto aos idosos, os casos mais comuns de violências envolvem abandono, negligência, roubo de dinheiro ou agressão física. No Brasil, os idosos correspondem a cerca de 15% e as crianças a 1,4% dos casos. A maioria das vítimas são mulheres, as quais representam 84% de todas as ocorrências das formas mais extremas de violência. A punição para todo esse tipo de violência deixou de ser o pagamento de multas ou cestas básicas e passou a ser a 1 a 3 anos de prisão. O nome da lei é uma homenagem a Maria da Penha Maria Fernandes, que ficou paraplégica após ser baleada pelo marido enquanto dormia. Apesar da violência doméstica conjugal ser fenômeno que pode se manifestar de várias formas, ela costuma seguir um ciclo de violência que já é bem conhecido. Existe um momento inicial nesse ciclo que é a fase da tensão. E nela, insultos e ameaças cotidianas vão se acumulando progressivamente. Depois, na fase de agressão, a tensão é trocada por episódios de explosão e violência contra a vítima, seja ela envolvendo agressão psicológica, física ou de outro tipo. A última fase do ciclo é conhecida como lua de mel. Nela, o autor da violência pede perdão, promete mudar de comportamento e demonstra carinho. Em muitos dos casos, esse ciclo tende a ser irrepetível, sendo que os episódios de violência vão se tornando cada vez mais graves e ocorre dentro de um intervalo de tempo mais curto. As consequências psicológicas por esse tipo de coisas podem ser tão graves quanto as lesões físicas. Pode? Vítimas de violência doméstica possuem uma chance maior de desenvolver transtorno como a depressão, o transtorno do estresse pós-traumático, transtornos relacionados ao uso de substâncias, ao sono e alimentação, por exemplo. Alguns fatores de risco para a ocorrência da violência são o baixo nível da escolaridade por parte dos pais, o abuso de drogas, o álcool, o desemprego, a convivência desde a infância com a violência e ter antecedentes criminais. A violência é influenciada por diferentes fatores e não apenas por processos biológicos. A história de vida da pessoa e a cultura na qual ela vive, por exemplo, também são de grande influência. O aumento do desemprego, a instabilidade financeira, o tempo de convívio com os autores da agressão. Além disso, o isolamento da pandemia também distanciou muitas vítimas daqueles que fazem parte da sua rede de apoio, como familiares e amigos. Dentre as mulheres, as vítimas mais afetadas eram jovens negras, que haviam perdido seu emprego ou tendo sua renda reduzida durante esse período. Em torno de 45% das vítimas não acaba fazendo a denúncia de sua violência doméstica, nem mesmo para pessoas próximas. Isso porque sua denúncia pode ser contabilizada e desrespeitadas através do seu relato, desacreditando ou ignorando ou até mesmo culpabilizando a vítima pela sua própria ocorrência de violência doméstica. Um dos primeiros passos que pode acontecer é em você denunciar sua
Violência doméstica é você conversando com uma pessoa próxima e esclarecer as situações para essa pessoa ajudá-la, que tenha bom senso e que também não faça parte da vida da pessoa que a violentou. O segundo passo é você ligar no número 10180 para poder denunciar a violência contra as mulheres. E esses serviços funcionam durante 24 horas por dia. Outros 2 números pode ser o número 100, que é a violência contra os direitos humanos, e o 190, caso você testemunhe alguma violência explícita que você verá. Então, pessoal, vemos que diante desse tema de violência doméstica, a cultura exerce uma grande influência na maneira como desenvolvemos nossos relacionamentos. Não é por acaso que a maioria dos autores são homens e a maioria das vítimas são as mulheres. Para reduzir a violência doméstica no Brasil e em outros países, é preciso que a cultura mude. Também é fundamental para que os homens e as mulheres vítimas de violências sejam melhor protegidos e acolhidos pelas instituições responsáveis por isso, o que nem sempre acontece e ocorre no Brasil. O enfrentamento de situações de violências é um assunto bem complexo e delicado que ainda deve ser abordado no presente e no futuro. Viver a violência doméstica pode ser extremamente confuso, constrangedor e solitário. Algumas pessoas demoram para perceber que estão passando algo assim, até porque nem é algo tão explícito, especialmente no começo. Caso você suspeite alguém esteja passando por algo assim, ofereça sua companhia, mostre-se disponível e tente ajudar de forma como for possível. Boa tarde, gente. Hoje eu não quero dar nenhuma orientação, eu quero conversar com vocês a respeito de uma realidade, uma triste realidade, que é a violência contra a mulher e o feminicídio. E dizer que quem acha que isso é mimimi, quem acha que isso é exagero, que isso não existe, tá vivendo realmente bem fechado, sabe, no próprio mundo. Porque aqui na clínica eu atendo diariamente vários casos de violência contra a mulher, e aqui nem é uma clínica especializada nisso, é uma clínica do SUS que atende todo tipo de demanda. E eu atendo casos e casos de violência contra a mulher, de mulher que sofre violência constantemente dentro de um relacionamento. Atendo crianças em que as mães foram mortas pelos próprios pais. Atendo inúmeras mulheres e meninas que foram abusadas sexualmente. E isso não é mimimi, isso não é algo raro, é algo que eu vejo todos os dias. Então, quando você fala que algo desse tipo é um exagero de feministas, você está realmente contribuindo para que isso se mantenha, entendeu? Porque não tem como casos tão frequentes sem ocorrência do acaso. É claro que isso é consequência de uma cultura machista. Porque, claro que tem violência contra homens, doméstica contra homens, abuso contra meninos, porém a frequência com que isso aparece, relativamente ao da mulher, é menor. Precisa ser combatida a violência contra os homens? É claro. Mas como a violência contra a mulher é muito maior, ela precisa ser mais fortemente combatida. É só isso, né? Que precisa... É só essa que é a diferença. Precisa de uma conscientização maior, precisa de um maior empenho, porque a ocorrência é muito grande e está enraizada em todas as classes sociais. Então, assim, é isso que eu queria partilhar com você. Nós que vivemos no dia a dia da clínica, em que aparece isso o tempo inteiro, quando a gente escuta alguém falando ou rebaixando a importância disso, a gente fica bem incomodado. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Um grande abraço e até mais.